turminha bacana da primeira série do ensino médio, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rosângelo Assis, de Itinerários Formativos de Aprofundamento, professor de Filosofia do Centro de Mídias do Amazonas. Mas ele não está sozinho não, tá, gente? Eu sou o professor Jefferson Oliveira, estou com vocês aqui, professor de Geografia, para conferirmos mais informações aqui dentro da nossa IFA, tá bom, gente? Dentro desse material de hoje, a gente vai falar sobre um tema muito importante, que está diretamente relacionado com as questões da floresta, as questões da natureza, que são as explicações dos mitos, né, professor? Olha só que legal. Vamos ver o que vai acontecer nessa aula, então? Venham com a gente, vamos lá. A aula de número 2, o nosso objeto de conhecimento, povos originários. E no detalhamento, é justamente isso que o nosso professor Jefferson estava falando. Os mitos amazônicos, nos diferentes espaços, tempos e culturas, dos rios, da floresta e da preservação. Preparados, então? Venham com a gente, né, Vamos lá, pessoal. Povos originários, mitos amazônicos. Vamos entender um pouquinho esse processo todo e a importância, né, disso para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, porque faz parte da nossa vivência, faz parte da nossa realidade, né, mestre? Isso mesmo. Muitas comunidades atribuem a esses mitos, a essas lendas amazônicas, explicações para o próprio dia a dia das pessoas. E é isso que a gente vai fazer nessa aula, né, professor? Exatamente. E a gente vai pegar alguns focos. Do ponto de vista filosófico, por exemplo, da filosofia, a gente vai analisar um pouquinho a função dos mitos na construção, olha só que legal, da identidade cultural e na explicação da realidade. Muito bem. Nós vamos também refletir sobre a relação entre mito, verdade e o conhecimento que esses povos têm, né, aqui na região. E compreender como os mitos amazônicos expressam diferentes visões de mundo. Interessante, né? Mas quando a gente também vai fazer ao longo dessa aula, professor, uma abordagem também do ponto de vista da natureza, uma abordagem geográfica também, quando a gente relaciona esses mitos dentro de uma realidade amazônica, que é um ecossistema, que tem rios, tem floresta. A gente também vai analisar como é que esse mito funciona aí dentro do espaço, né? Afinal de contas, quando a gente tem lendas aí como a da Iara, do Boto, tudo relacionado aos rios, por exemplo. Então tem uma dinâmica aí. A gente também vai comentar sobre o papel dos mitos ali na promoção da questão da preservação ambiental, que é muito importante. Tem uma pegada também de respeito à natureza, e é isso que a gente vai tentar entender ao longo dessa aula, certo, professor? Perfeito, então, mestre. Olha só, quanta coisa bacana nós vamos trabalhar aqui. Então a gente vai começar logo fazendo o seguinte, a gente já vai começando dando pontapé inicial aí, tentando entender onde que a lenda encontra o mapa. Vamos com questões aqui, professor, né? Que legal, bacana isso, né? Gente, pense um pouquinho aí. O que vem à mente quando falamos de mitos amazônicos? Eles são apenas histórias ou nos ensinam algo sobre o lugar e as pessoas que os contam? Olha só, mestre, que perguntas interessantes. Muito interessante. Será que tem algo a dizer essas lendas, esses mitos, hein? Quando a gente fala, como a gente vai ver na próxima tela, quando a gente ouve essas histórias, por exemplo, dos nossos pais, de alguém de comunidades, sempre tem uma história que é rodeada ali de magia, de encanto, de mistério, mas todas elas, praticamente todas, têm algo em comum, que é a relação com a natureza. Olha os exemplos da lenda do Boto cor-de-rosa, a lenda do Boto, né? Isso. Que encanta as meninas nas noites e as engravida e depois some na mata e as meninas acabam engravidando. E a Iara faz isso também, a Iara encanta também, a Iara encanta e ao mesmo tempo protege, né? Protege os rios, protege. É muito bacana isso daí. Então, esses exemplos, eles trazem situações ali que acontecem na floresta e que explicam alguma dinâmica da comunidade. Aquele pescador morreu ali no meio do rio, foi a Iara. Foi a Iara. Foi a Iara. Esse pescador estava fazendo uma coisa errada. Exatamente. Então, gente, esses mitos, olha só, eles são muito mais do que mero entretenimento, tá? É bom ficar muito claro isso daí. Eles são a alma cultural da região, professor. Legal. Preservando o quê? A sabedoria ancestral. Eu acho muito bacana isso, né? Preservando a sabedoria ancestral, ensinando, olha só, valores como a harmonia com a natureza
e alertando sobre as consequências de sua degradação. Mais uma vez aí, né, professor, a questão ambiental muito forte. Muito forte. Quando a gente faz uma análise da questão da cobra grande, do boto, do mapinguari, todos esses aí tem uma curupira, tem uma relação nesse sentido, porque como a gente vai ver na próxima tela, eles explicam ali coisas como a origem do mundo, a origem do tempo, a origem dos seres humanos, né? Eles acabam funcionando como um espelho da sociedade que conta essas histórias. Então isso mostra como que aquelas sociedades antigas que elaboraram essas histórias, que elaboraram esses mitos, eles se organizam, né? Essa questão, mais uma vez, né, da Iara, do quanto que ela pega lá os pescadores, do Curupira, que pune lá os caçadores e tudo mais. Tudo isso mostra uma relação com a natureza ali que é muito direto dessas pessoas com a sociedade e a natureza juntas, não é? Mas o mito, professor, ele tem uma característica específica quando a gente explica, né, essa questão para as pessoas, não é? Tem sim, mestre. E você estava falando muito bem aqui, que eles explicam, por exemplo, a origem do mundo. Então tem essa função cosmológica também. E a partir daí, é por isso que a gente vai entender agora, do ponto de vista filosófico, né, o que é a filosofia, qual é a filosofia que tem por trás do mito. Vamos entender um pouquinho isso daí? Vamos ver, quero saber. Olha só, começamos com um conceito, né? Vamos lá. A gente precisa... O bom filósofo adora um conceito das coisas, ótimo, né? Tá ótimo. Então vamos lá. O conceito de mito é uma narrativa simbólica e ideológica. Olha, tem uma ideologia por trás do mito, né? E ele procura explicar o quê? O mundo, a vida e a existência. Olha só que bacana, né? E junto com isso, professor, tem verdades tradicionais. E tem o imaginário coletivo também, de toda aquela região, de toda aquela comunidade. Olha só. É legal. O mito, pessoal, ele também busca fundamentar, como a gente vai ver aí, né? Ele fundamenta uma realidade, ele expressa uma verdade. Não necessariamente aquela verdade concreta que a filosofia tanto ela tentou, né, no passado combater, né? O mito foi uma primeira forma de explicar a realidade por um caminho que não era científico. Então, por que as meninas engravidavam com relação à lenda lá do boto? Né? Por que não é uma bota, né, do feminino? Porque eram as meninas que engravidavam e os pais desapareciam. Então, tudo isso é uma forma de explicar que alguém criou e acabou se multiplicando e servindo como explicação, né, professor? Exatamente. Por isso mesmo que o mito ele é uma narrativa simbólica. Né? É uma narrativa simbólica. Então, eles não são o quê? Relatos literais, tá? São histórias que usam símbolos, tá? Para transmitir significados profundos. Isso é interessante, né? Sobre a condição humana e a origem do mundo. Ele procura explicar, ele procura dar esse significado. Aquilo que você falou muito bem, mestre. Foi uma primeira explicação. Foi uma primeira, isso mesmo. Já que não tinha explicação científica, então vamos tentar uma abordagem, né, mais sobrenatural para as coisas. Mas não é interessante a gente entender aí, que vocês estão vendo aí na cartela, gente, não é o oposto da verdade. Isso. Tá? Mas uma forma de compreensão do mundo que utiliza narrativas. A lógica dos raios, por exemplo, né? Exatamente. O raio no meio de uma chuva tem um significado estrondoso para algumas pessoas que não sabem da dinâmica das nuvens e toda a dinâmica das chuvas, né? E o que é legal, porque nós estamos falando aqui de mitos e tudo mais, quando a gente vai, por exemplo, na filosofia, a gente fala muito da mitologia grega. Isso. Que explicava tudo e a partir dali... Mas... com o uso de vários deuses, cada um... Mas aqui na região amazônica, nós estamos falando especificamente de mitos amazônicos, também, semelhante à mitologia grega, tem tudo uma justificativa, né? E aí os mitos têm algumas funções, né? Justamente pensando nisso. Quando a gente pensa a função do mito agora, a gente tem uma forma de explicar o mundo ali a partir da função explicativa ou cosmológica. Olha, que legal. Que é quando o mito ele busca explicar a origem do universo. De acordo com algumas comunidades indígenas, vocês têm ali a criação da Terra a partir de um grande Tupã, né? Tupã que criou tudo, desceu aqui, criou os céus, enfim. Exatamente, é uma forma. Também existe a função sociológica, que é quando aquilo justifica alguma tradição, algum ritual, como é o caso ali da lenda do boto, lenda do boto, né? Isso.
a lenda do Curupira, que organiza tenta explicar alguma dinâmica da sociedade que as pessoas não sabem explicar. Exatamente. E acaba usando isso. É isso mesmo. Então, além dessa função explicativa, cosmológica, organizacional, sociológica, nós temos também uma outra função, que é a compensatória ou psicológica. O que é isso? Os mitos, eles procuram acomodar e tranquilizar o ser humano aonde, gente? Num mundo que pode ser assustador, né? Os monstros, a cobra grande, né? O boitatá, como a gente fala, né? Isso mesmo. Oferecendo o quê? Segurança e consolo através dessas histórias. Então, vocês podem ver aí, por exemplo... O da Vitória Régia, do Guaraná, Régia, né? Que é a partir de um sofrimento de uma jovem indígena, e aí os deuses acabam criando a Vitória Régia, que tem a flor. É isso Tudo aquilo mesmo. são formas mitológicas de explicar. É isso mesmo. O mito também tem a função metafísica pessoal, que é a capacidade de revelar a essência de uma realidade fundamental, né, tentando fazer as pessoas entenderem o sentido da existência. Né, como a gente falou, o próprio exemplo de Tupã, a cosmologia Yanomami com seus vários deuses, as suas várias explicações. É isso mesmo. Você falou da mitologia grega, e você tem a cosmologia indígena, que também se baseia em vários deuses diferentes, né, para explicar a formação das florestas, a proteção dos rios, a dinâmica do clima, tudo isso também acaba afetando, né? E dentro explicando exatamente, uma realidade. Exatamente isso, né, mestre? Dentro dessa função metafísica até mesmo pode aparecer, por exemplo, a própria origem do universo, a própria origem do mundo. Olha só, quanta coisa bacana aí. E esses seres humanos, pessoal, é importante a gente lembrar que as comunidades indígenas são seres humanos, igual às sociedades europeias e tudo mais. Então, eles também buscaram explicar a realidade do mundo, a realidade da nossa vida, baseado em alguma coisa. E os mitos surgem a partir daí. Exatamente. E é tão bacana, gente, estudar, entender, conhecer esses mitos, né? Buscando todas essas funções aí que nós apresentamos aqui, né? É muito legal. Você... Quando não se tinha um método científico, era isso que se explicava. Era isso que se explicava. E tem tanta história bacana, né? Nesses povos originários aí, né? Que buscam essa explicação. Eu acho muito bacana isso. É viagem com isso. É uma viagem, realmente. Uma viagem, né? E já que estamos falando de viagem, vamos continuar, né? Vamos. Onde a lenda encontra o mapa. Vamos ver. Né? Vamos para uma parte mais de geografia agora nesse processo aí. Qual o papel dos mitos amazônicos, gente? Né? Então, tem um papel, tem um significado, tem uma função. Por exemplo, preservação cultural e identidade. Sim. Isso é muito forte, né? Os mitos, eles são uma forma essencial de manter viva a identidade e os saberes tradicionais dos povos da Amazônia, professor. Exatamente. Os mitos amazônicos, eles também têm um papel educacional na sociedade, como a gente vai ver aí na próxima tela, né? Eles trazem algumas lições sobre como é que essas entidades aí mitológicas convivem com a natureza e como que elas querem que os seres humanos convivam. Isso é uma forma também de ensinar valores para as comunidades, não, a floresta tem que ser cuidada dessa forma. Então, todas as comunidades indígenas, principalmente, têm um nível de cosmologia necessário, adequado para explicar e fazer os mais novos entenderem que aquilo ali, né, tem que ser preservado, tem que ser cuidado, porque faz parte da identidade deles, né, professor? Outro papel é a explicação da vida, né? Da vida e do universo. Eles explicam a origem das coisas, a existência dos seres, os fenômenos da natureza, por exemplo, como o surgimento dos rios, das florestas, dos animais. Olha só que bacana, né? Isso é bem bacana. E um ponto central nos mitos amazônicos, nessas lendas, é a conexão com a natureza. Como a gente está vendo aí agora. Porque através dessas histórias que são contadas, né, as pessoas elas se sentem conectadas à natureza, ao ambiente, aos recursos naturais. Isso acaba fortalecendo o respeito que essas comunidades têm ali pela floresta. Então, não é só a dinâmica da sociedade ali, das comunidades indígenas, das comunidades ribeirinhas, é também essas explicações aí, a partir de fenômenos mitológicos que não têm explicação a princípio, que acabam ajudando ali a se conectar mais com a realidade de onde eles vivem, que é a realidade da floresta, boa parte deles. Exatamente. E nos convida a uma reflexão sobre a sociedade. Porque, ao contar histórias sobre as relações entre humanos e esse mundo natural, essa relação aí com a natureza, os mitos, eles revelam como uma sociedade enxerga o mundo, as suas regras, a sua estrutura social. Olha só quanta coisa.
né? E muita coisa. Pessoal, a gente vai fazer agora, nessa próxima tela, a gente vai agora fazer uma pequena viagem sobre alguns grupos étnicos, né, mostrando ali alguns mitos que são típicos dessas comunidades aqui. Nós temos aí esse grande mapa daqui da região amazônica, do Brasil, da Amazônia internacional como um todo, né? A gente vai começar vendo ali pelo número 1, professor. Vamos dar uma olhadinha aqui. Quando a gente vê, por exemplo, povos como o povo tucano, por exemplo. Eles têm mitos ali que explicam a origem dos rios, que explicam ali a questão dos animais, a própria cosmologia, como a gente falou, né? Vários rituais que vêm também dessas comunidades, né? Vamos lá para o número 2, que é o povo ticuna, né? Do Alto Amazonas, né? Do Solimões também, a questão dos ritos de passagem, né, casamento, vida adolescente para vida adulta, tudo isso também tem formas de botar a mão dentro da candeira, também tem também, né? Passa por isso daí, Vamos para o nível 3 ali, o número 3 ali, aquele povo lá dos Yanomamis, que ficam ali entre Roraima, né, Roraima, Venezuela, quando vai ter também várias questões relacionadas ali a explicações sobre o mundo, seres híbridos, né? Metade peixe, metade homem, metade não sei o quê, tem tudo aquela situação. Que bacana. Vamos descer um pouquinho aqui para o Peru, vendo aqui no número 4, a gente tem o povo Axaninca, que tem várias mitologias ali sobre plantas medicinais, sobre curandeirismo, sobre como se recuperar de certas doenças a partir de plantas medicinais, né? A questão também, no número 5, a gente vai para esse próximo grupo, que é dos povos das Guianas, um povo que vive numa área um pouco mais elevada, né, em relação à floresta amazônica, como, por exemplo, o povo Macuxi, que tem lendas de floresta, né, que tem ali lendas relacionadas à floresta, aos povos ali daquelas comunidades. Então, todos eles aqui, professor, tem ali, todos os 5 que a gente vai ver aqui na próxima tela, ó, eles têm alguma forma de explicar o mundo, mesmo sendo áreas diferentes. A gente vai ver que estão distantes entre si, não é verdade? Exatamente. Mas eles têm formas de explicar determinada realidade a partir de linguagens míticas. Gente, né, professor? Que viagem, mestre. Bom, obrigado, né? mestre, bom, por né? me fazer esse tour aqui, né? Muito obrigado mesmo. Seguir. Que viagem maravilhosa. E olha só, quanta diversidade, né? Isso mesmo. Quanta diversidade. É muito importante, mas a lógica é a mesma. Explicação sobre a dinâmica do mundo, ainda sem a questão científica. Uma forma de tentar explicar esse mundo ali e que acabou passando de geração para geração. Perfeito, então. Então, a partir dessa viagem agora, vamos procurar entender, então, o que esses mitos nos dizem sobre essa relação dos povos originários, por exemplo, com as águas e com as florestas? Vamos dar uma olhada. Vamos lá, então. Vamos lá. Olha só, gente. Primeiro, eles revelam uma relação de profundo respeito e temor aos ambientes que abrigam seres sobrenaturais, poderosos e outros espíritos encantados, né? Ele tem esse respeito, eles têm esse temor a esse ambiente. Isso. Eles também transmitem, como a gente vai ver aí na próxima tela, uma mensagem de que coisas relacionadas na próxima tela, né? Isso. Coisas relacionadas ali à ganância, com relação a desmatamento, a consumir as coisas ali, pode levar à destruição da natureza. O respeito aos seres mitológicos, o respeito a essas entidades e, consequentemente, a natureza garante ali o equilíbrio dessas comunidades ali, o equilíbrio das florestas, né? Perfeito, então, mestre. Então, a gente vai percebendo, olha, que essa relação, ela é muito interessante, né? A gente vê, por exemplo, que essas histórias, olha só, elas mostram que, para além da subsistência, os rios, as florestas, eles são vistos como lugares sagrados, por isso que protegem tanto, né? Onde a vida e a natureza precisam ser preservadas. Já pensou? Olha só, uma explicação muito interessante, uma história muito interessante. Quando a gente está, por exemplo, num barco, certo, e aí do nada o barco passa por uma duna assim de areia e o barco dá aquele catiripapo assim para cima, dá aquela freada, todo mundo fica desesperado, mas sempre tem alguém que fala, é a cobra grande, isso daí é alguém que está aí mexendo na gente ali, passou por cima da cobra grande. Então essas coisas permanecem, né? Nas explicações, né? Quando na verdade a gente tem uma explicação científica para tudo aquilo. Exatamente. É muito comum, por exemplo, eu pelo menos faço isso até hoje. Ao adentrar numa mata, eu sempre falo, mata, eu te respeito. Né? Deixa eu passar. Deixa passar. Não é verdade? Olha só que legal. Não é? Vamos avançar, então, pessoal. Vamos lá. Isso é muito importante aí. Olha, a gente tem essa busca muito grande de tentar compreender o mundo, o ser humano, né, professor? O ser humano
como de maneira geral, busca, né? Tentar Exatamente. entender o que acontece nessa realidade. Isso mesmo, mestre. E o respeito é muito importante, é muito fundamental. Então, gente, dando continuidade aqui, a gente sabe que nesse processo aí, essa relação aí, transmitem o quê? Vamos ver, olha, uma complexa mistura de medo e respeito. Olha aí, ó. Né? Que não são sentimentos contraditórios, não. A lógica do Curupira, por exemplo, A lógica né? do Curupira. Ele não pode mexer. Cuidado aí. Exatamente. São o quê? Complementares, né? Olha só, não é a questão, o medo é uma coisa, não, é um complemento, Isso. né? Isso é muito legal, isso é muito bacana, mestre. Esses mitos, né, essas histórias, elas acabam ensinando, como a gente vai continuar vendo, elas ensinam que a floresta e os rios são lugares de poder, né? A natureza, ela manda, a natureza é soberana, ela merece respeito, ela merece admiração. Como a gente tem falado aqui ao longo dessa aula, né? Todos esses mitos, eles tentam explicar para garantir com que a natureza seja preservada. Perfeito. Então, essas comunidades, para você ter uma ideia, as comunidades, né, tradicionais já tinham uma preocupação ambiental, mesmo antes da discussão. A própria discussão sobre o meio ambiente, ambientalista, já existia a partir disso. Muito tempo, gente, já vinham discutindo, já vinham preservando e cuidando, e desenvolvendo e utilizando de uma maneira sustentável. Exatamente. Isso daí, né? Olha só que interessante, né? Por isso que fala aí, merece tanto admiração quanto cautela. Exato. Tem que ter cautela em relação a isso daí, né? Por isso a questão da preservação e equilíbrio, Exatamente. né? Que nós vamos ver aqui na cartela, olha só, as histórias sobre esses seres encantados e os rios transmitem a ideia de que é fundamental que esses lugares permaneçam vivos. Grifa isso daí, gente, tá? Anota isso daí. De pé e protegidos para garantir o quê? A continuidade da vida. E é sempre sobre isso, né? Quando você tem ali essa busca por tentar entender essa realidade, por que a gente está aqui, o que a gente tem que fazer nesse mundo. Isso é uma busca muito grande. Quando a gente vê, por exemplo, como a gente vai ver aqui agora, né, a questão dos rios, por exemplo. Os rios são fundamentais para qualquer sociedade ao longo. E também para a sociedade amazônica. Isso. E os mitos relacionados ali aos rios, por exemplo, a própria lenda da Iara, de certa forma do Boto também, né? Sim, da Cobra Grande, todas elas mostram uma importância dos rios para as comunidades que falam sobre ele, que explicam, que tentam entender, que tentam explicar os fenômenos ali. É um Deus que vai, que cuida, que preserva ali os rios, assim como as sociedades africanas possuem explicações sobre os rios, a sociedade grega, né, Grécia Antiga, as nórdicas lá, né? Tudo tem, todas têm explicações sobre os rios, mas aqui para as comunidades ribeirinhas, a gente também tem essa necessidade de utilização para o transporte, para o lazer, para a questão dos alimentos. É isso mesmo. Então, o respeito a esses rios também tem que ser cada vez mais forte. São as estradas da região, né? Exato. São as estradas da região, são os rios. É isso mesmo. É uma lógica de consciência ambiental que já é de muito tempo. De muito tempo. E que se reflete aí em algumas práticas, em algumas técnicas das comunidades indígenas e das comunidades ribeirinhas também. É isso mesmo, pessoal. Então, a gente tem que entender isso daí, né? Quando a gente fala de preservação, a gente tem que aprender com esses povos originários. Isso, porque eles não estão falando exatamente, né? É assim que a vida é assim e pronto, e vai ter que aceitar isso aqui. É uma forma de explicar a realidade, né, professor? É uma forma de explicar. Forma de entender essa realidade. Exatamente isso. E esses povos são fundamentais para mostrar isso para a gente. Por isso a importância, né, de não deixar que essas tradições morram, né? Exatamente, professor. Não podemos deixar isso acontecer, gente. O respeito é importante e é fundamental. Outra coisa que é muito importante também, professor, é a questão de como isso é passado ao longo do tempo. Que bacana. Né? Como que chegamos ao século XXI e ainda sabendo a lenda do Curupira, da Cobra Grande, até o Saci Pererê, com toda a ciência mula que sem tá cabeça, aí, né? A gente com continua todo esse repetindo avanço tecnológico. Né? Chegou, né, professor? Exatamente, por isso que é a força da tradição oral, né? Foi a força da tradição oral, porque no início se passava de geração em geração assim, né? Falando, contando. Isso acaba refletindo como é que as sociedades elas se organizam no meio então, das comunidades. Os mitos, então, eles são transmitidos assim, gente, ainda hoje, tá? De geração em geração, por meio dessa tradição oral. É muito bacana, né? Sentar ali, eu, por exemplo, eu gostava de ficar sentado perto do meu avô e o meu avô contando as histórias. Contando as histórias. Né? Histórias de
Até minha avó também falava muito, a gente engravidou do boto e nasceu um boto. Uma pinguari, e não sei, era tanta coisa, e a gente repassa isso. Isso, a gente ouve, só de ter entrado em contato com isso, né? Exatamente. Porque se surgiu essas histórias, é porque teve todo um contexto por trás que fez com que as pessoas chegassem pra gente de alguma forma, né? Então, essa tradição oral, ela manteve viva o quê? A memória coletiva e os valores culturais dos povos ribeirinhos. Isso mesmo. Que legal, né? As comunidades indígenas, eu repito, né, professor? Elas estão aí, elas seguem firmes, pelo menos as que sobreviveram, né? Sim. E essas histórias continuam também sendo preservadas. As formas de explicar a cosmologia, né, dessas comunidades indígenas, principalmente, né, elas continuam muito fortes, mesmo com a questão de religião muito forte. Tem comunidades que já têm uma presença da religião muito forte também, mas esses mitos conseguem resistir ao tempo. E isso é muito importante. Isso é muito importante, né? Essa resistência. Isso. Essa resistência, ela é fundamental, né? E a gente precisa continuar, né, transmitindo, apesar de todos os avanços que estão aí, né? De um século XXI que nós vivemos hoje, com uma tecnologia que está presente em todos os cantos. Inclusive na região amazônica. Inclusive na região amazônica. Então é isso mesmo, gente, olha só. E a gente fica pensando, mas nós falamos tanto de mitos, tanto ao longo da história, né, dessa aula. Mas e se os mitos fossem criados hoje? Como é que ia ser? Com tanta internet, com meme, com várias redes sociais aí falando da floresta, não sei o quê. Exatamente. Quais seriam as preocupações, né, que os novos mitos iam tentar explicar, hein? Será que eles iam tentar explicar algumas coisas? Que desafios atuais na Amazônia nós teríamos para a explicação desses mitos hoje aqui, né? Então tem muitos desafios. Né? Por exemplo, a questão do desmatamento, né? Isso mesmo, professor. A questão do desmatamento, a questão da ação, por exemplo, da motosserra ali, né? Que agora a gente tem que, como é que falam muito? É um demônio que está desmatando, que está aí e se cria um novo personagem aí com uma motosserra na mão. Exatamente, é um novo mito, né? Se cria ali. Pronto. Tem mais, não tem? A questão da poluição dos rios pelos garimpos. Já pensou se cria um homem todo de ouro, sujo, andando pelos rios e destruindo. Todo de mercúrio, né? Destruindo ali os garimpos. E haja trabalho para Iara, haja trabalho para o boto, haja trabalho para o Curupira ali. Isso né? mesmo. E tem mais outro detalhe agora, gente, que é a luta pela demarcação das terras indígenas. Olha só, em pleno século XXI, ainda lutamos por isso. As próprias pessoas, isso mesmo, as próprias comunidades ainda tendo que lutar com relação a isso, é um grande problema atual, né, moderno. E aí, enquanto, pessoal, uma coisa importante da gente ver é que enquanto esses mitos tradicionais que nós vimos no começo da aula, ao longo da aula, eles reforçam a sabedoria dos povos da floresta, a questão da preservação, essas novas preocupações, questão de desmatamento, garimpo ilegal, problema de reforma agrária, né, que não acontece, né, concentração agrária e tudo mais, tudo isso mostra o quanto que a gente ainda tem coisas para serem explicadas e coisas para serem melhoradas na sociedade, né, professor? É verdade mesmo, mestre. Para a Amazônia poder ter um futuro, exatamente. Inclusive. E um problema que a gente não falou aqui, mas que seria bem interessante colocar aqui, a questão da biopirataria, né? Também, esses caminhos aí que vão sendo abertos aí. Porque, inclusive, que ainda leva não só o produto, mas leva sabedoria sobre aquele produto. Exatamente. Né? Do nada a gente vê um cosmético sendo feito numa comunidade antiga e a comunidade não recebe nada por isso. Não recebe nada por isso. Problema, então, gente, olha só. Então vamos ter que criar novos guardiões, será? Novos guardiões, professor, né? É isso mesmo. Vamos criar um novo guardião aqui agora para tentar melhorar a vida das comunidades locais aí. É isso, mestre. Muito bem. Encerramos essa aula, pessoal. Foi muito bacana, agradeço muito aqui, né, mestre? Nossa participação aqui foi muito boa, espero que vocês tenham gostado aí e até a próxima aula.